Deixa eu ver. Ah, começou. Começou, não começou, gente? Começou. Bom, então nós estamos hoje, em nome de Jesus, começando aí a nossa primeira aula do livro Ela, a Imagem dele, da Francine Veríssimo. Estou repetindo porque nós estamos gravando. E como eu estava dizendo, nós fomos separadas por Deus para um ministério, né, um grupo. E eu gostaria de retirar essa palavra grupo, porque ela está no senso comum. E o nosso grupo, ele não tem nada de comum, nada. Ele é um ministério e Deus já tem nos provado isso. Glória a Deus. Nós fomos separadas, nós somos mulheres de muitas denominações diferentes, de muitos lugares diferentes, e de funções diferentes, de estilos diferentes, classe social diferentes. Enfim, nós somos mulheres completamente diferentes. E Deus uniu todas nós num ministério com o propósito de ajudar vidas, de cuidar de vidas, de dar suporte espiritual para todas aquelas pessoas que estiverem precisando, independentemente de conhecermos ou não, de sabermos algo a respeito ou não, Deus nos levanta para dar suporte espiritual. Amém, irmãs? Hoje mesmo, eu selecionei algumas queridas irmãs para dar suporte à nossa querida Leda, que passou por uma situação muito difícil no dia de hoje, né? E aí eu peguei algumas irmãs e pedi para dar suporte espiritual para ela. Também outras situações que a gente nem precisa entrar em detalhes, né? Mas que são necessárias oferecer ajuda, porque esse é o nosso propósito, esse é o nosso alvo, esse é o nosso ministério. E eu quero repetir, Deus, ele colocou mulheres diferentes, com estilos diferentes, com capacidades diferentes, com classes sociais diferentes, cor, raça, todas distintas em um só lugar, para serem instrumentos de bênção na vida de muitas pessoas, principalmente de pessoas que nós não conhecemos. Assim como Cifrá e Puá, que se recusaram a não matar, né? Se recusaram a matar os menores, os bebês meninos machos, né? Resolveram desobedecer Faraó. Elas se conscientizaram de que elas eram geradoras de vida. E, sendo geradoras de vida, elas jamais poderiam matar. Então, Deus, aleluia, esteve com elas e as poupou de morrer, porque elas estavam desobedecendo a ordem de um soberano, de um todo-poderoso. Então, como Cifrá e Puá, as guerreiras de oração, elas são geradoras de vida. Elas levam palavras de conforto, de amor, de carinho, elas intercedem, elas dão suporte espiritual. Então, a Francine Veríssimo, que é a autora deste livro que nós vamos começar hoje, né, a estudar. Nós vamos começar a estudar hoje. Ele tem como meta, né, tirado inclusive do próprio livro, tá, gente? Vamos introduzir agora o nosso prefácio do livro, né? Aliás, a nossa introdução. O nome do livro é Ela, a Imagem dele, a identidade feminina à luz do caráter de Deus, da Francine Veríssimo Walsh, da editora Dos Dedos de Teologia. O objetivo desse estudo, que nós tiramos, né, como eu disse, do próprio livro, é trazer um pouco de luz àquilo que o nosso Deus revelou sobre si mesmo,
na esperança de amá-lo mais, de apreciá-lo mais. Ou seja, seremos levadas a conhecer a Deus melhor do que ele já é conhecido. Aleluia. Muitas mulheres não o conhecem e, portanto, não o admiram adequadamente. E por não o admirarem o suficiente, não conseguem compreender a sua própria essência feminina. Gente, coisa linda e profunda isso aqui. Que profundidade a meta deste livro, a proposta da Francine. Ela está dizendo bem claro aqui que a nossa essência feminina, enquanto mulheres com propósito, está atrelada ao nosso conhecimento de Deus. Aquilo que Deus verdadeiramente é para nós. Eu convido você a entrar por esse caminho, a entrar por essa jornada de fé, onde você será levada a um, vamos dizer assim, a um nível de excelência, de conhecimento de Deus. Deus irá se revelar a nós. Obviamente, né, irmãs? Que isto não se acontecerá de maneira assim plena, porque Deus jamais, né, Rejane, se tornará totalmente, plenamente conhecido por nós. Ele é tão grande em sua natureza, em sua essência, que nós jamais atingiremos esse nível de conhecimento, aleluia, acerca de Deus. Mas a autora, ela quer nos colocar nesse caminho, ela quer nos colocar nesse caminho de conhecê-lo. E os pontos que a gente achou por bem, né, ressaltar dentro dessa introdução, ela começa dizendo que tudo mudou na vida dela quando ela ficou grávida e descobriu que ela seria mãe de uma menina. Mãe de uma menina. E aí eu quero ressaltar quem aqui é mãe de menina, né? A pastora Márcia está aqui com a filha dela, né? A Bárbara é mãe de menina, né, gente? Eu sou mãe de menina. A Rosana é mãe de 2 meninas. A Laura é mãe de menina. A Sueli é mãe de menina. A Gorete é mãe de menina. Né? Rosana é 3 meninas, 3. A Rosana é 3. Eita, Jesus, eu vi só 2 dedinhos. É 3, né? E, assim, deve ter mais irmãs aqui, mãe de meninas, que eu não estou conseguindo, assim, de modo pleno, né, saber. Eu sei que a G tem 2 meninos, mas ela considera as noras dela como filhas, né, também. A Elô tem uma filha. Então, essa coisa, a Leda, né, tem uma filha. Ai, gente, assim, essa coisa gostosa de você ser mãe de menina, eu acredito que todas vocês aqui vão concordar comigo, traz uma grande mudança, gente, na nossa vida. Isso, Andréia, você tem uma nora e você considera como filha, com certeza. A gente não é mesmo a mesma pessoa quando a gente se torna mãe, e ainda por cima mãe de uma menina. A gente se olha naquela menina, a gente veste, né, como se a gente quisesse se ver naquela menina. Eu me lembro de vestir a minha filha assim, com tanto carinho, e gostava de sair com ela arrumada na rua, para que as pessoas vissem que eu tinha uma filha parecendo uma boneca, né? Porque eu botava vestidos assim, fofos, né, gente? Com mangas fofas, babados, aqueles laçarotes no cabelo, ai, meu Deus, aqueles sapatinhos com a meinha, né, toda enfeitadinha, é isso aí, Sueli. E a gente colocava assim, aquela calcinha com um bumbum bem recheado, né, para ficar com aquelas rendas sobressaindo, né, Bárbara? Então, quando a gente é mãe de menina, a gente tem uma felicidade, obviamente, irmãs, eu também sou mãe de menino, eu não estou dizendo que a gente não tem alegria com mãe de menino, com certeza é uma outra realidade, né? Mãe de menino também é uma coisa linda, mas a minha primeira gravidez foi de menina, então eu estou me expressando para vocês a minha experiência. E com ela, a Francine, também foi uma experiência marcante. Ela teve um olhar diferente do mundo. Ela teria agora que entender o que significa ser uma mulher. Por quê? Porque ela era uma mulher
e ela tinha dificuldade de se autoconhecer, de conhecer a si mesma. Vitória Leite tem uma filha e tudo mudou na sua vida. Isso aí, Vitória, é desse jeito. Então, às vezes a gente, como mulher, a gente não consegue fazer uma avaliação de nós mesmas, a gente tem uma dificuldade de fazer. Mas quando a gente tem uma filha mulher, a gente tem realmente uma visão muito mais ampliada do mundo, das coisas, do que significa ser uma mulher. E ela colocou esse ponto que eu achei muito interessante. O que distingue uma mulher de um homem? Além, obviamente, de todas as diferenças, né, gente? Cabelo, órgãos e tudo mais. Mas, essencialmente, qual é a diferença entre um homem e uma mulher? Qual é o significado, né, de ser uma mulher? E a meta desse estudo é exatamente isso: apontar para aquele que nos fez e nos criou especificamente como mulheres. Mostrar que ele é bom naquilo que ele faz. E aí eu vou dizer algumas coisinhas que às vezes a gente escuta, né, gente? Piadinhas teológicas. A gente deu aula em teologia muitos anos, assim, em curso, a gente escutava, né? Que Jesus sabia que as mulheres falavam demais, então ele se anunciou primeiramente para elas, porque aí elas iriam correr e anunciar que ele havia ressuscitado. Meu esposo colocou aqui que ele concorda. São piadinhas, né, teológicas, que assim, mulher é alguém, é um ser, né, que realmente tem uma fala ampla. Ela é uma mulher de muitas, assim, de muitas visões, muitas coisas ao mesmo tempo, raciocínio muito rápido, né? Como na maioria das vezes. Isso aí. Então, essas piadinhas, em verdade, se você fizer pesquisas, né, assim, você há de concordar que existem situações que não são piadas, que, na verdade, são verdades mesmo, são situações em que mulheres elas realmente são pessoas que têm seus diferenciais, elas são distintas dos homens em muitas coisas. Obviamente, eu quero, assim, porque sou mulher, né, gente? Não vou fazer esse discurso desmerecendo o homem, pelo amor de Deus. Eu tenho meu filho, tenho meu esposo, tenho meu pai, tenho meus irmãos, e, obviamente, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu quero usar as palavras da Francine no sentido de descobrirmos, através da leitura deste livro, o que significa ser uma mulher. Mas não só isso, principalmente a imagem de Deus. Quando Deus criou a mulher lá no jardim, lá no Gênesis, daqui a pouco a Regiane vai estar com essa parte, como é que ele criou a mulher a partir da costela de Adão? O que ele pretendia, né? O que isso quer dizer? Mulher como alguém que viesse complementar o homem, porque faltava alguma coisa no homem e Deus trouxe a mulher para complementar. Mas será que é só isso? Então, a gente vai ter aí uma leitura extensa desse livro para a gente poder entender os aspectos femininos à luz dos olhos de Deus. Ela é bem atrevida, né? A Francine é bem atrevida. Ela teve lá as suas experiências, ela teve as suas abordagens, ela teve as suas experiências e ela vai compartilhar com a gente, né? A vontade de Deus é uma só. É uma só. Nos levar para o reino, nos fazer trabalhar para o reino, nos usar como instrumentos dele, mas nós somos totalmente diferentes. Se você olhar para a telinha do seu celular, você vai ver aí, a Bárbara é de um jeito, a Gorete é de outro. A gente traz fisicamente as marcas de onde a gente nasceu, né? A gente carrega as marcas da nossa raça, na cor da pele, na voz, no estilo do cabelo e tudo mais. Então, assim, nós somos diferentes, mas nós somos também totalmente únicas. Cada uma de nós tem um DNA, cada uma de nós tem um potencial, cada uma de nós foi criada e logo a seguir, depois que Deus nos criou, ele jogou a forma fora. Ele não fez outras iguais a nós. Não existe ninguém igual a Gorete, não existe ninguém exatamente igual a Elô. Todas nós somos distintas. Temos uma vida com cores,
nuances, estilos e aromas diferentes, amém? Mas o nosso alvo é o mesmo. Quem é o nosso alvo? É Cristo. Ele pega todas essas mulheres diferentes, aleluia, estou muito feliz, irmãs, com essa palavra, e coloca todas elas num lugar só. E juntas a gente vai trabalhar para o mesmo propósito, embora sejamos completamente diferentes. Não existe um molde específico, presta atenção, segundo ela, não existe um molde específico para nos colocar todas ali dentro da caixinha, para que a gente fique igual. Se assim nós fizéssemos, os nossos ossos não caberiam dentro dessa forma. Podemos até tentar nos espremer, mas não vai adiantar, vai virar uma bagunça, não vai dar certo. Eu não posso querer ser Priscila. Priscila não pode tentar ser Bárbara. Bárbara não pode ser Leda. Rejane não pode ser Genilza. A gente não pode ser quem a gente quer ser. A gente tem que ser quem realmente somos. Porque Deus nos fez assim. Ele nos criou dessa forma. E nós temos que ficar felizes com a maneira como ele nos criou. Eu tenho que amar, aleluia, amar a Deus, estar feliz com Deus, satisfeita com Deus, por ter me feito do jeito que eu sou. Aleluia. Ah, mas Priscila é baixinha, Andréa Marins é enorme. Mas Priscila está feliz com o tamanho dela e Andréa Marins ela deve estar muito alegre por ela ser autona. Embora que, deixa eu abrir um parênteses aqui, né, gente? Quando eu conheci a Andréa Marins para entrar no grupo, eu tinha quase certeza de que ela era baixinha, pequenininha. Quando a vi pessoalmente lá no encontro, lá na Oasis, levei um susto. Eu falei, gente, que mulherão é esse? Que mulherão é esse? Porque a gente ouve a voz, né, Márcia? A gente vai conversando com a pessoa, daí a gente começa a idealizar uma aparência, né? Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Eu entendo, porque falaram a mesma coisa para mim. Porque quando me conheceram, meu Deus, como você é alta. Também falou a mesma coisa. Foi mesmo, Rejane, foi mesmo. Porque a gente ouve a voz e, assim, vai vendo as postagens, aí a gente começa a imaginar como que a pessoa é, entendeu? Aí eu imaginava que a Andréa fosse bem pequenininha, gente, do tamanho de um botãozinho. Quando eu olhei a Andréa pessoalmente, falei, meu Deus, que mulherão é esse? Aí ela riu, também ri, porque a gente achou muito engraçado. Aí, tá vendo? Ela tá dizendo, Rejane, que ela teve o mesmo susto com você e com a Adriana Vilar. Então, gente, nós somos essas mulheres diferentes. A gente tem, cada uma de nós, o nosso estilo. O cabelinho cacheadinho da Priscila é diferente do cabelinho liso, né, da Genilza. O cabelinho todo ondulado da Bárbara é diferente do cabelo loiro bonito da pastora Sueli. Cada uma tem seu cabelinho, cada uma tem seu jeitinho, cada uma tem sua cor de pele, cada uma tem seus lábios finos, grossos, né? Olhos altivos, baixinhos, tímidos e tudo mais. Mas a gente está no mesmo pacote, gente. A gente está o quê? Na mesma caixinha, no sentido de obra, de reino. Só que cada uma no seu próprio estilo, né? Se nós olharmos para Deus, iremos compreender o ser humano. Já estou passando a minha parte para a Rejane. Especificamente o ser humano na condição de uma mulher. Eu só vou conseguir ver bem a essência das minhas amigas guerreiras de oração, minhas amigas que trabalham comigo, ou aquelas que estão na igreja, se eu tiver assim uma intimidade maior com Deus, se eu realmente fizer o meu devocional, estiver em comunhão com Deus plenamente, eu vou conseguir conhecer melhor as minhas irmãs. Olha só, olha a ousadia da Francine. O meu conhecimento acerca de Bárbara está atrelado ao conhecimento que eu tenho de Deus, porque foi Deus quem fez Bárbara. E Deus que fez Bárbara fez também a mim. Então, eu me aproximarei mais da Bárbara e conhecerei-a melhor, porque nós duas estamos servindo ao mesmo Deus. A essência de Deus está em Bárbara, assim como está na minha vida também. Então, conhecer a Deus, segundo Francine, vai aprimorar, vai melhorar o nosso conhecimento de uma para com a outra. Segura essa informação, que isso é muito lindo, isso é muito forte. Se quiser anotar isso aí, anote, mas está escrito lá no pontinho que eu mandei para você. Então, a gente precisa compreender Deus em sua revelação para que nós sejamos capazes também de compreender com clareza
quem é esta pessoa que ele criou. Quem que ele criou? Você, eu, nós. Amém? Então, mas só que nós fomos criadas conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então, todas nós temos uma essência em Deus. Aleluia! Glorifica a Deus. A nossa essência está em Deus, que nos criou. E detalhe, irmãs, olha que coisa mais linda. Deus nos criou com muito mais primor, com muito mais carinho. Ele criou o homem, façamos. Amém. Foi linda a criação do homem. Mas quando ele foi nos criar, ele criou como um plano, assim, estabelecido, com uma meta, com um propósito. Olha que coisa linda, para ser o complemento na vida de um homem, que seria continuidade, né, para uma geração. Isso é profundo demais. Então, se tem alguma mulher aqui, nessa palestra de hoje, com baixa estima, você não tem motivo para ficar com baixa estima. Você tem motivo para melhorar a sua estima. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. E ele criou você com muito amor e com muito carinho. E ele quer se fazer conhecido, né? É o que a Francine Veríssimo está nos propondo nesta oportunidade. Então, agora, a Rejane vai continuar, né, esses pontos importantes, e logo depois da Rejane vem a pastora Márcia. Eu vou fechar aqui o meu microfone. Rejane, é contigo. Olá, graça e paz, queridas irmãs, boa noite. É um prazer estar aqui iniciando esse primeiro estudo deste livro muito assim abençoado. É um livro que vai trabalhar, né, na gente, na nossa femininidade e não no feminismo. E a gente vai ver aqui, lá no capítulo 12, a gente vai falar sobre o feminismo e a ira de Deus, mas vamos voltar aqui à origem. Gênesis 1, 27, né? E a gente está falando exatamente sermos feita a imagem em semelhança de Deus. E aí a gente tem que fazer aquela pergunta, né? Quem é esse Deus cuja imagem reflete em nós? Quem é esse Deus? Eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão, vou dar um minutinho. Como vocês imaginam Deus? Claro que a gente não vai conhecer Deus na sua totalidade, mas até que ponto você acha que, né, você tem um relacionamento? Até que ponto você acha que você conhece Deus, né, mediante aí os seus relacionamentos? Porque nós fomos feitos à imagem, nós temos a essência divina, fomos criados, né, à imagem dele. E será que a gente realmente conhece bem? A gente consegue manter um bom relacionamento com esse Pai que nos criou em amor? Além de criar em amor, ele nos quis fazer com a sua essência, com a sua imagem e semelhança. Então, assim, essa lógica, né? O Criador, aí você vê Criador, criatura, e aí a pergunta, né? Quem sou eu como mulher? Quem sou eu como mulher? Porque a primeira pergunta, quem é esse Deus cuja imagem reflete em nós? Eu penso como uma criatura, a princípio. Mas quando eu pergunto quem sou eu como mulher, eu já trago a essência que Deus já colocou desde o início, né? A essência feminina, a essência divina, mas com todo o trejeito, com toda a diferença entre homem e mulher, claro, com essas características de mulher. O que é isso? A essa resposta, né, quem sou eu como mulher, só vai ser respondida quando eu, né, estudarmos quem é Deus para a gente. Quem é Deus? Eu preciso, como a gente sempre fala na parte da ciência, a gente sempre precisa voltar na origem, e aqui é a origem. Lembre-se que quando Deus criou Adão e Eva, eram seres à imagem e semelhança de Deus, viviam em comunhão com Deus, eles tinham a mesma essência, a mesma semelhança, mas o que deturpou a partir daí e que nos afeta hoje, de uma certa forma, né, até a gente entender e buscar novamente a nossa essa relação com o Pai, foi o pecado. Quando o pecado entrou, ele distorceu
essa questão da imagem e semelhança, porque foi através de Eva, aceitando as sugestões do maligno, acabou achando que ela não era, né? Ele deturpou a imagem de Deus para Eva e acabou achando que ela, não, eu não sou o que ele diz que eu sou, e ela sendo, né? E ela dentro da essência divina. E aí, nessa questão, a gente tem que entender que a partir daí, a humanidade passou por todo um processo. E aí eu vou voltar naquele ponto, né? Eu só saberei a minha identidade, a minha real identidade, quando eu olhar para Deus, quando eu voltar à origem. Não podemos olhar para o mundo para que o mundo seja a nossa referência, ou uma pessoa, para que a gente possa ter a nossa identidade definida. Eu tenho que voltar para o Criador, porque eu só vou responder, né, quem sou eu como mulher se eu voltar para Deus. Eu não posso olhar para Joaninha, para Maria, né? Eu não posso olhar para os trejeitos do mundo e achar, né, que eu vou achar minha identidade aqui. Então, assim, a minha identidade é definida quando eu tenho esse relacionamento com Deus. Por isso que a gente tem visto no mundo muitas distorções de identidade. A pessoa olha para si e não se reconhece. Não, eu não sou isso. Eu não sou. Eu não me vejo assim. E essas distorções é porque eles não voltam na origem. Eles não voltam na fonte. Não tem o Deus como seu alicerce. Não entende que eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus e foi feito, como a Denise está falando, com perfeição. Porque as suas características, a altura, como ela falou, a cor da pele, o seu cabelo, tem tudo a ver com propósito, tem tudo a ver com o seu chamado, tem tudo a ver com aquilo que você vai viver dentro desse universo onde Deus te criou para ser, porque é propósito. E Ele ama você, Ele ama mim. Então, assim, vai criar dessa forma. Então, por isso a gente está vendo muitas pessoas sofrendo com a imagem distorcida. Mas nós, como cristãs, nós sabemos, essa imagem distorcida é a falta de Deus. Eu olho, eu não sou uma menina. Eu olho, eu não sou um menino. Eu não sou o que vejo. São distorções diabólicas na cabeça das pessoas. Por quê? Porque não tem a sua identidade firmada para Deus. Por quê? Porque não olham para Deus. Olha para o mundo, olha para Maria, olha para João e acha que tem que entrar naquele padrão de identidade. Eu nasci assim. Não, você não nasceu assim. Então, aqui, voltando aqui a nossa, né, o que a autora falou, então, assim, a nossa identidade ela foi distorcida lá com Eva, certo? E aí a humanidade passou por um processo. E o que Deus fez? Mais uma vez, por amor, ele trouxe Jesus. E aí, a Denise falando daquela piada teológica, que foi Maria Madalena, né, que encontrou Jesus saindo, né, ressuscitado lá do túmulo. Tinha que ser mulher e tal. Mas veja bem uma lógica. O pecado entrou por uma mulher no Éden, certo? O pecado entrou, né, ela acabou acreditando nas maldades lá, né, das falas do diabo. Mas quando a graça se manifestou, se ressuscitou, se começou o pecado pela mulher, mas a graça entra por uma mulher. Ela diz que a graça ressuscitou, ela diz que Jesus está ressurreto. E ela sai a visão. Então, eu acho que existe uma lógica. Por que ter sido Maria Madalena? Porque no pecado foi por uma mulher, mas a redenção e a retomada da nossa identidade, a retomada dessa, né, ligação novamente com Deus, porque o véu foi rasgado, quando mostra que a graça ressurgiu, né, ressuscitou, tinha que ser por uma mulher. Então, a gente entende qual é o nosso papel, sabe? Qual é o nosso papel que Deus criou? Criou para ser uma auxiliadora, uma ajudadora. O que é ser uma auxiliadora e uma ajudadora? Então, assim, ela criou, perdão, como para ser auxiliadora, ajudadora, não como submissa, na verdade, não. Porque o homem e a mulher têm a imagem de Deus, o imago Dei, em latim. Então, não tem ninguém aqui, a mulher é submissa, tipo assim, o homem pode fazer o que quiser, né? Porque colocam assim. Por que eu já estou começando a falar dessa forma? Porque a gente vai trazer a feminilidade. Mas a gente vai também trazer o que impactou também as igrejas foi a transformação social da mulher quando teve o feminismo. Uma coisa é feminismo, outra coisa é feminilidade. Eu vou só puxar um gancho. Quando o feminismo ele entrou, né, o papel da mulher na época de Jesus era um papel da mulher, ela não
tinha voz e não tinha vez. Vocês concordam comigo que Jesus ele trouxe uma dignidade para a mulher, porque ela passou também. As mulheres que seguiam Jesus eram auxiliadoras idôneas. Elas mantinham Jesus, elas ajudavam na alimentação, elas divulgavam, elas também faziam esse papel de auxiliadora idônea. Então, ele deu uma dignidade que a mulher não tinha naquela época. E quando a gente fala do feminismo, só o início mesmo, bem no início, o primeiro pontapé foi para o quê? O feminismo fala sobre igualdade de direitos, mas qual era o direito daquelas mulheres lá em 1919, 20, 30? Era direito de votar, era o direito de ser reconhecida socialmente, porque nós somos cidadãs, pertencemos à sociedade. Então, elas queriam ter, porque a mulher também era a mesma coisa, elas não tinham voz e não tinham vez. O feminismo, ele se perdeu ao longo do tempo. Ele não é como o início. Eu não estou defendendo o feminismo, eu só estou pontuando diferenças. E o outro pontapé, um outro marco muito crucial foi em 1960, quando foi a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional fez uma libertação para as mulheres. Quando fala na questão do feminismo, e isso implica para as mulheres cristãs, porque tinha igreja que proibia, não, você não pode tomar pílula anticoncepcional. Por quê? Porque quando a mulher se empoderou, não, meu corpo, minhas regras, agora eu tenho a pílula anticoncepcional, então eu posso ter filho quando eu quiser, no momento que eu quiser. Queimar o sutiã. Então, a pílula anticoncepcional revolucionou. Por quê? O que elas queriam? Saíram dessa igualdade de ser reconhecida, direito de voto, de ter uma dignidade social, para querer ser igual aos homens, para disputar emprego com os homens. Então, elas foram modificando ao longo do tempo. E, consequentemente, o maior marco foi esse. E isso impactou as igrejas? Sim. É uma coisa que interfere na sociedade, a igreja está inserida na sociedade, mas não somos parte da sociedade, mas isso impacta, ainda mais pílula anticoncepcional. E hoje a sociedade ela tem uma visão, segundo a autora, do termo femininidade muito equivocada. Ela está a ponto de abolir esse termo e erradicar por completo qualquer noção da diferença entre os sexos, infelizmente. Nós mesmas, enquanto cristãs, segundo a autora, carregamos alguns conceitos errados e perigosos na área dessa definição. Tomamos partes da Bíblia e tentamos encaixá-los em debates, em defesas de ideias equivocadas que o mundo atirou em nossa direção. Sim, a igreja ela recebeu todas essas mudanças, todas as coisas que foram acontecendo ao longo dos anos, da pílula, tudo impactou dentro da igreja. Só que a gente tem que entender, quando a autora, no capítulo 12, ela vai falar sobre feminilidade, feminismo no século XIX, que vai estar falando, trazendo essas ideias, ela vai sempre voltar aonde? Na essência divina, a gente sempre volta para a origem. Nós fomos feitas à imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez com particularidade. Deus nos fez com um propósito muito sublime e maior do que qualquer outra coisa. Então, nós precisamos entender que a mulher, ela não é coadjuvante, ela é auxiliadora idônea, e a auxiliadora idônea não coloca ela como coadjuvante. Em hipótese alguma, em momento algum, Deus pensou em coadjuvante. Tanto que Jesus reproduziu exatamente aqui na Terra aquilo que Deus fez. Teve as suas auxiliadoras idôneas, suas amigas, que estavam junto no seu ministério apoiando. Então, a gente vai falar. Então, ela vai falar de vários tipos de feminismo, a partir do capítulo 2, se não me engano, no capítulo 3, ela vai estar falando sobre isso com mais propriedade, ela vai falar os tipos de feminismos que tem dentro das igrejas, então ela tem muita experiência para passar para a gente, falando sobre esse assunto, que é um assunto muito delicado para a gente falar, porque muitas irmãs, muitas das vezes não leram sobre, ou ouvem o que a televisão fala, o que a sociedade diz, então às vezes até é confuso, mas o livro, a autora, ela traz para a gente, assim, sabe, tudo bem esmiuçadinho, né, Denise? Ela traz com muita clareza, explicando, a feminilidade, feminismo, quais são as suas diferenças dentro das igrejas, ela traz para a gente, então é isso. E a gente tem que crer, o que a autora diz, que a raiz de nossas dificuldades nessa área é uma definição equivocada que temos de Deus. Se nós não partimos em prosseguir, em conhecer a Deus, nós não vamos, nunca
ter também a nossa identidade sendo firmada cada vez mais. Quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente busca o Senhor, mais a nossa identidade, mais conhecimento dele a gente tem. Porque muitas das vezes essas crenças equivocadas, né, dessas questões de feminismo, o que é o papel realmente real, né, o que é ser mulher, é deturpada porque a gente não entende a essência do nosso Criador. Mas quando a gente passa a buscá-lo nessa essência, conhecer através da palavra, através, né, de uma intimidade com ele, a gente vai, com o tempo, conhecendo a Deus e firmando quem a gente é em Deus. Entendeu? Então, assim, é isso que a autora ela vai passar para a gente ao longo desses capítulos do livro, que ela quer que a gente entenda que nós somos feitos com propósito, nós temos, né, exatamente aí uma identidade nele, nós temos que voltar sempre aos olhos do Senhor, porque senão a gente cai na religiosidade, e não é a religiosidade que a autora quer, né, Denise, trazer para a gente, ela quer que a gente saia dessa religiosidade, dessas algumas barreiras que às vezes a gente cria, porque a gente acaba consumindo coisas que não são, né, corretas, né, em sua definição, mas que quando a gente começa a caminhar com Deus, buscando a Ele, em conhecimento, em graça, entendendo a sua palavra, lendo a sua palavra e tendo comunhão, a comunhão é a oração, você consegue manter a sua essência. Então, a gente entende que a mulher ela tem propósito desde o Éden, esse propósito quase se perdeu, mas a graça veio, ressuscitou e nos religou e nos trouxe novamente, né, essa característica nossa, que é sermos, né, avivou essa característica nossa de sermos a imagem e semelhança do nosso Deus. Então, nós estamos aqui, né, como boas filhas de Deus, vamos dizer assim, né, nós estamos querendo conhecer mais, com sede, com fome, nós estamos querendo aprender mais de Deus, e a gente está aqui buscando esse entendimento, que possa, então, aí, dessa parte, eu vi aqui algum comentário. Ai, deixa eu ver aqui, eu não sei. Vou ver algum comentário aqui, mas... E é isso. Quando a gente encontra Deus, a gente também está encontrando aquilo que... A nossa essência, né? E a nossa essência é Ele. Amém? Glória a Deus. Gente, que coisa linda a palavra da Rejane. Nossa, muito profundo. Rejane falou coisas profundíssimas aí, até porque ela tem aí uma história, né? Que ela também é professora, ela tem licenciatura, ela conhece um pouco da história, da política, e isso é legal, porque faz com que a gente amplie aqui, né, os nossos conhecimentos. E eu queria que vocês, de repente, se for possível, né, anotassem algumas coisinhas aí, a gente não vai ter muito tempo, mas a gente vai oferecer uns minutinhos aí quando a pastora Márcia terminar, para que vocês também possam compartilhar. A Bárbara já colocou coisas maravilhosas aqui para a gente, né? Se você não quiser falar, você pode escrever, porque eu estou olhando o chat também, acredito que algumas estejam olhando, então pode escrever. O importante é que a gente possa interagir, tá bom? Então, agora, a nossa querida pastora Márcia com a palavra. Graça e paz, mais uma vez, uma boa noite. Eu peço que as irmãs me perdoem se em algum momento eu tossi, que já estou há mais de 2 meses com uma tosse aí, que estou lutando para acabar com ela. Hoje já fui fazer mais um exame para descartar algumas coisas, né? Mas eu creio que é só porque eu comecei a fazer uma obra aí de Deus e específica que usa a voz e está sendo bênção e o diabo está furioso mesmo, mas há poder no sangue de Jesus, né? Então, amadas, eu achei interessante essa parte que me foi dada, que ele, em Atos 17, fala, né, de Paulo, quando ele esteve em Atenas e tinha ali um altar ao Deus desconhecido, né? E um pouquinho antes de citar o Deus desconhecido, ele fala daquele povo de Bereia, e nós estamos inaugurando a Sala das Guerreiras Bereanas hoje, né? Achei interessante e ressaltar isso, né? E aquele povo de Bereia, né, era um povo que eles estudavam e conferiam tudo que era dito a eles. Por isso que o que a Denise está falando aqui é muito importante, que a gente tome nota, que a gente pergunte, que a gente consulte, porque como mulheres a gente precisa também estar bem inteiradas de tudo que
que nos circula, nos circunda, né? E a nossa vida espiritual, o nosso conhecimento de Deus, né? Como a Regiane falou, Oséias, o Google já está se metendo aqui, meu Deus. Oséias 6,3 diz, né, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Então, Paulo, quando esteve ali em Atenas, viu que estavam adorando uma estátua de um Deus cujas doutrinas pregadas se assemelhavam à de Jesus. Ele os desafiou a deixarem de adorar a um Deus desconhecido, uma vez que o Deus, o que criou o mundo, é o Deus que dá vida. Amém? E às vezes, quando eu estava lendo essa abordagem, eu pensei numa coisa muito interessante. Nós, quando conhecemos a Deus, nós vamos com... Eu, particularmente, fui assim. Eu conheci o Evangelho de uma maneira, e ao passar do tempo, fui amadurecendo e conhecendo a palavra e me aplicando nela, né? Hoje mesmo, essa madrugada, eu acordei, acho que era umas 3 horas da manhã, mas eu não conseguia mais dormir. Não conseguia até que Deus fez eu ler um livro inteirinho do Velho Testamento e me esclareceu uma coisa que eu precisava entender. Então, nós precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos. Precisamos entender a sua palavra e não nos deixar ser confundidas por nada. Esse é o tempo que a Bíblia fala que estão se levantando os falsos profetas e as mulheres precisam estar atentas a isso. E muito facilmente, infelizmente, né, uma coisa que a gente precisa ressaltar, que há muitas pessoas que são muito facilmente influenciadas. Se elas não têm conhecimento, se elas não buscam o conhecimento, vão sendo influenciadas e vão achando que Deus é uma coisa que ele não é. E às vezes nós olhamos para as pessoas, até mesmo estava pensando ontem numa palavra que me pediram para levar na igreja, até eu levei, e aquela palavra que fala, né, dê e Deus te dará, boa medida, transbordante, recalcada, sacudida, né? E as pessoas falam muito que isso é palavra de dízimo. Não tem nada a ver com dízimo. Se você pegar o contexto, você vai ver que tem a ver com misericórdia e não com dízimo. O contexto da palavra vai dizendo que a gente precisa perdoar e ser misericordioso com as pessoas, porque com a medida que nós julgamos, nós vamos ser julgados. Então, se a gente dá, né, o nosso martelo vamos bater o martelo e condenado, a gente está agindo de uma forma errada. Então, a gente precisa conhecer o Deus a quem nós servimos, que é um Deus de misericórdia, de graça, misericórdia, favor, né? É a mesma coisa, e perdão. E muitas vezes nós nos colocamos com as pessoas que não conhecem a Deus e nos tornamos religiosas, né? E muito terrivelmente religiosos, porque condenamos as pessoas que Deus ama, porque não conhecemos a Deus. Então, quando Deus nos chama a sermos conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança, é nós pensarmos como ele pensa, como ele age, como ele faria tal coisa. Então, essa é a imagem e semelhança que Deus quer revelar em nós. Que nós sejamos assim, pensar como ele pensou, agir. Eu gosto muito daquele livro, né, que em seus passos o que Jesus faria, né? A sugestão daquele livro que diz para você pensar, né, no que Jesus faria. Então, para ser a imagem e semelhança de Deus, é isso que você tem que fazer. Mas aí, como é que você vai saber como é que Deus faria? Conhecendo o Deus que você serve, conhecendo o Senhor. E nós, às vezes, nos perdemos. Aí estamos como esse povo, né, algumas de nós, que nos autodenominamos cristãs, vivemos como se adorássemos a um Deus desconhecido. Não o conhecemos e, portanto, não o admiramos adequadamente. Às vezes tem pessoas que chegam diante de Deus de uma maneira assim... Vocês sabem que Deus ele é
tremendo em amor e misericórdia e graça, porque às vezes nós chegamos perto dele na simplicidade, que é o que ele quer mesmo, simplicidade para chegar perto dele. Não precisa de palavra bonita, não precisa de maquiagem, não precisa de nada, porque ele te conhece na íntegra, então você chega perto dele para conhecer ele. E uma coisa que até foi um livro que a Denise compartilhou, daquela pastora Viviane Martinello, né? Sobre construir no secreto, eu achei aquilo muito interessante. E construir no secreto é você conhecer a Deus, intimidade. Para conhecer a Deus tem que ter intimidade. Você conhece o seu marido por quê? Sabe bem como ele é, como ele age, por quê? Porque você vive com ele. Você sabe quando ele está olhando torto, por que ele está te olhando torto? Por que ele está de cara amarrada? Uma situação. Deus, ele quer se fazer conhecer dessa maneira. Você chegar bem perto dele, ele vai dar a conhecer a você os pensamentos dele a respeito de várias situações que vão acontecendo na nossa vida, e nós precisamos conhecer a Deus desta maneira. A gente estava falando muito em feminilidade, isso parece que quebra a língua, né? Feminilidade bíblica. E eu estava vendo o que é feminilidade bíblica. É o caráter de uma mulher conforme definido pela Bíblia, né? E conforme a Regiane já falou, a imagem e semelhança, né? Deus criou homem, mulher e tal, né? E Deus nos chama a sermos, né? E também feminilidade, a palavra feminilidade quer dizer atitudes e escolhas que são esperadas das mulheres no contexto social. Então, as nossas atitudes e as escolhas que nós fazemos, tem muita gente que está esperando que a gente reaja assim, ainda mais como mulher de Deus. A nossa reação está sendo observada. A Bíblia diz que nós somos, né, observados constantemente por uma grande nuvem de testemunhas. E como mulheres de Deus, nós precisamos agir conforme a palavra nos manda agir. Com prudência, com sabedoria, com doçura. Uma coisa que a feminilidade, né, traduz para nós é isso: a mulher tem que ser doce, sensível, né? E isso não pode se perder. Porque tem gente que às vezes. E às vezes, se você não tem, precisa ser ganhado. Precisa ser ganho. Porque nós precisamos exalar isso que Deus quer que nós venhamos a exalar. Eu fico vendo aquela passagem daquela mulher que a Bíblia fala, né? Que era a mulher, como é? Provérbios 31, esqueci o nome agora que fala. A mulher virtuosa, né? Aquela mulher cheia de virtude, quem achará? E a gente vai vendo ali tantas coisas que aquela mulher fazia em Provérbios 31, que o marido dela era conhecido porque ela cuidava das coisas dele. Então, isso são as coisas da mulher que precisam entrar em voga nas nossas vidas. Olha, a Bárbara colocou uma postagem ali, num comentário. Precisamos de homens que sejam homens e mulheres que sejam mulheres. É verdade, os papéis muitas vezes têm sido invertidos. E isso não é padrão de Deus. Então a feminilidade precisa ser revista por nós. Não pode você assumir o papel do teu marido. Não pode. Deus constituiu ele como cabeça. Por mais que você tenha uma personalidade forte, você não pode assumir o papel dele. Você não pode tomar o lugar dele. Mulher tem que ser mulher, ajudadora idônea, e o homem, o cabeça, como Deus o instituiu, o provedor da casa. Tudo bem. Às vezes você fala assim, eu também estou provendo a casa. Tranquilo, hoje em dia a gente está dividindo as coisas, né? Mas precisamos estar atentos aos lugares que a gente tem que tomar também. E quando a gente deixa de tomar o lugar que a gente tem que tomar, esses dias eu vi uma família assistindo eles, né, em aconselhamento, e assim, eu comecei a falar de um outro assunto, de uma outra família, eu não sabia nada do que estava se passando
naquela família, mas era exatamente o que Deus colocou. A mulher colocou o filho no lugar do marido. Então, as decisões quem tomava era o filho, não o marido. Então, começou a destruir tudo. Então, a feminilidade ela é importante porque a gente vai se posicionar como Deus quer que a gente se posicione. Não adianta você se posicionar como homem. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Homem, mulher. E a mulher precisa ser mulher. E o homem precisa ser homem. Né? E eu tinha anotado aqui sobre vinho novo em odres novos. Né? E é quando a Denise estava falando algo, não me lembro mais o que ela falou, mas eu vou falar alguma coisa sobre isso aqui. Deus está querendo trazer para a nossa mente coisas novas. Quer tirar uma coisa velha para te preencher com uma coisa nova, mas você precisa abrir, como aqueles crentes de Bereia, abrir a sua mente para aquilo que Deus quer fazer você entender. Porque às vezes a gente fica tão obstinado em nossos pensamentos e não abrimos a mente para entender o que Deus quer nos falar. Achamos, porque fomos criados talvez num sistema machista. Eu fui criada num sistema machista. Meu pai era extremamente machista. Tinha 3 irmãos homens do meu lado, só eu de mulher no meio. Claro, né, tinha aquele cuidado especial, aquilo era bom demais, né, mas o machismo que às vezes imperava era terrível também. Então, mas a mulher precisa assumir o seu papel feminina, né? E o vinho novo em odres novos é isso, é você abrir o seu coração para aquilo de novo que Deus tem apresentado a você. Não fica preso nos velhos conceitos, nas coisas antigas. Eu sei que Deus não mudou, ele não muda, né? A Bíblia fala isso, que ele é imutável, a sua essência vai ser sempre a mesma. Então, a palavra de Deus nos diz que a gente só precisa ser o que a gente é, mulher, com toda a nossa essência, sensível, doce, quebrantada, que os homens não costumam às vezes ser. Os homens não costumam ser. E a gente precisa ser essa imagem que Deus quer. Não precisa mudar isso. Não precisa mudar, não precisa, mesmo que você esteja sozinha na direção do seu lar, que você esteja assumindo o papel do homem também dentro da sua casa, porque ele não está lá. Mas não perca a sua essência de mulher. Não perca essa sensibilidade, esse quebrantamento. Amém? Então, algumas de nós não conhecemos a Deus como deveríamos conhecer e não o admiramos por isso. Não o admiramos por isso. Deus tem coisas a nos revelar, no secreto mesmo, no quebrantamento. E é difícil, sabe? É difícil ver um homem que se dobra diante de Deus em oração, é difícil. Mas as mulheres sempre, mesmo a trancos e barrancos, vão lá e se dobram. Porque às vezes é difícil também para nós. Essa coisa de ser guerreira de Deus, de oração, de ser mulher de Deus, de ser coluna, é a coisa mais difícil do mundo. Quantas vezes eu falei para Deus, por que o Senhor me colocou aqui? Tira eu dessa posição aqui de ser coluna. Levanta logo esse varão aí para ele ser coluna dessa casa. Ah, não tem jeito, a coluna é você. Ele é o cabeça, você é a coluna. Não vai ter jeito. Então, a gente precisa assumir esse papel mesmo. Homens no lugar dos homens e mulheres no lugar das mulheres. E filhos nos seus devidos lugares também. Gente, infelizmente eu vou ter que sair, houve um problema aqui, tá? Aqui em bom, casa. Eu vou ter que sair, tá? Desculpa. Tá bom, Rosana. Deus abençoe. Então, amadas, enfim, neste livro que nós estamos dando uma introdução hoje, a introdução sempre é meio assim, é um pouco chata, né? Porque a gente não chegou o que Deus quer falar ali mesmo. A introdução é mesmo, a gente não chegou ao assunto, mas é só uma palhinha. Então, não continue. Esse livro, vamos abrir o diálogo, arrumar a mesa.
colocar mais pratos e talheres, assar mais pães de queijo. Isso é você trazer o que você quer. É o que a Bárbara botou ali e está descendo aqui. Se somos o que fomos criadas para ser, glorificamos. Glorificamos a Deus. Aleluia. Gui saiu, né? Então, amadas, então esse livro que nós vamos dar continuidade nesse estudo é para que a gente possa colocar tudo na mesa. Vão vir muitas situações que nós vamos abordar que são de extrema importância para as nossas vidas, para nós crescermos em conhecimento e graça, que é o que Deus quer que nós venhamos a crescer, em conhecimento e graça de Deus, e sabedoria de Deus, entender o nosso lugar, entender as nossas funções, entender aquilo que não nos cabe, né? Então, assar mais pães, abrir a mesa, colocar a mesa. É interessante isso porque eu vi uma pregação há pouco tempo que quando você não é chamado a uma mesa, você não, quando ninguém te chama para sentar à mesa, você não faz parte dali, mas você faz parte daqui. Assentar-se a essa mesa e falar o que Deus tem colocado aí no teu coração para a gente conversar a respeito do que Deus quer que você entenda sobre o que é ser a imagem e semelhança dele. Amém? E mesmo vamos fazer isso com humildade. Filipenses 2, 3, né? Vai nos chamando a fazer isso com humildade. Ninguém detém a verdade. Sabe quem é que detém a verdade? É a palavra de Deus. Eu posso fazer uma abordagem aqui e de repente alguém vir e trazer uma outra coisa e colocar no meio e fazer até eu mudar de opinião. Então nós precisamos aqui não ser egoístas, nem tentar impressionar ninguém. Ser humildes e considerar as outras pessoas, umas às outras, como superiores. Cada uma de vocês são superiores, tem coisas boas para passar para uma para as outras, para nós, para mim, para outras que estão aí. Eu estava até falando com a Denise, eu chamei algumas pessoas que disseram que estariam, algumas estão aí, eu sei. Aí eu falei para ali, tem umas pastoras, meu Deus, mulheres já de cadeira aí há muito tempo, e a gente vai falar para essas mulheres vão falar para nós. E nós vamos crescer nesse conhecimento de Deus, para entender o que Ele requer de nós, para a gente se tornar a imagem e semelhança dEle. Amém? Eu vou encerrar aqui, Denise, a minha parte e deixar o pessoal comentar aí. Deus abençoe, minhas amadas. Gente, olha, eu estou encantada, encantada. Eu estou surpresa, porque como é uma aula inaugural, né, a gente fica assim meio apreensivo, né, do que vai ser dito, porque é como o Márcia disse, a gente não entrou propriamente no livro, mas a Laura colocou uma coisa bem bacana. Se a nossa primeira aula inaugural foi assim, gente, imagina como que não vai ser esse livro. Os temas que ele tem, as coisas que a gente vai discutir, né, as abordagens diferentes. A gente vai chamar outras pessoas para participar dessa mesa, para trazer também conhecimentos, né? As partes vão ser divididas. Nós temos amigas assistentes sociais, psicólogas, temos a Bárbara, né? A Bárbara também vai fazer parte dessa mesa para estar compartilhando com a gente aí esses conhecimentos, porque tem muita coisa boa no sumário do livro. Eu não sei se vocês todas viram lá. A gente colocou o primeiro PDF lá para vocês. Se vocês puderem, por favor, né, imprimam, ou então, assim, guardem para estar lendo, acompanhando a gente, porque, infelizmente, a gente não pôde colocar o livro todo para vocês comprarem. Obviamente que, se vocês quiserem adquirir o livro, podem vir no meu privado, que eu indico para vocês. Fica um pouquinho mais caro, mas vocês vão ter o livro, né? Eu comprei, a Rejane comprou também. Mas vocês podem também ter o livro, se vocês quiserem. Quem não quiser, a gente vai passar o PDF. Mas, rapidamente, eu vou abrir aqui algumas oportunidades para quem quiser comentar alguma coisa, né? A Bárbara vai sair. Ai, gente, que peninha. Mas tá bom. Deus abençoe você, Bárbara.
Tchau, Fique fica com Deus, Bárbara. aí aguardando que você também vai fazer parte dessa mesa para estar dividindo com a gente. Com Amém, certeza. amém. Beijo, gente. Hein? Muito Com bom estar certeza. aqui. Que Deus abençoe. Amém. Beijo. Quem vai ser a primeira pessoa, então, que vai trazer os comentários? Fique à vontade, pode abrir o microfone. Amém. Heloísa abriu? Pode falar, Elô. Olha, eu achei interessante, muito interessante. Eu estava lendo um pouquinho do livro. Realmente vou querer o livro, irmã. No que a Rejane trouxe para nós uma pauta muito importante. Ela entrou no feminismo, entrou naquela coisa toda, que eu sabia que ela ia entrar nesse patamar, porque a Rejane é ela, não tinha outro jeito. Mas nós, no Velho Testamento, a gente, logo no início, né, quando Deus criou, a mulher ficou com um papel meio estranho. Por que papel meio estranho? Gente, se tiver um barulho, eu estou na varanda, desculpa, tá? Tá escutando barulho? Lá de fora? Não? Amém, graças a Deus. Por favor, deixa eu dizer. A mulher, ela entrou como se ela fosse uma pessoa muito ruim, porque ela deixou, ontem eu estava lendo isso, Adão, ela se deixou levar pela serpente, e Adão se deixou levar por Eva, ela se deixou levar porque ela foi, aquela árvore não era para ser, aquele fruto não era para ser comido, ela avisou, e Adão foi atrás, então nós ficamos com uma figura assim meio desagradável. Quando alguém quer te ofender de alguma forma, fala assim, olha, viu, Eva enganou Adão, enganou a serpente, aquela coisa toda. Só que o que Jesus fez, como disse a irmã Rejane, Jesus colocou uma mulher que era para vê-lo sair primeiro. Ele, quando subiu, ela encontrou, disse que o nosso Salvador não estava ali, naquela catacumba, não estava morto. Então, já depois de anos e anos e anos, séculos e séculos, limpou aquela imagem que as pessoas tinham, que era ruim para nós. As pessoas ainda usam isso, aquelas pessoas que não leem a palavra de Deus. Mas é importante, nós temos importância, sim, nós temos importância na nossa casa, sim, nós temos importância no nosso trabalho, sim, mas é como a pastora Márcia falou, tem que ter muita humildade para entender essa importância. Nós buscamos os nossos valores, sim, porque nós guerreamos para poder votar, nós guerreamos para poder tomar a pílula, nós guerreamos para ter um trabalho. Até hoje a mulher ainda ganha menos do que o homem, ainda tem muita guerra aí pela frente, mas isso é feminismo, feminino não pode. Então, é importante que a gente possa servir a esse Deus e ser vigilante, porque as pessoas realmente observam tudo que você, mulher, faz. O homem pode tudo ainda, mas nós, enquanto mulheres servas de Deus, somos... Olha, gente, parece que tem 1000 olhos olhando para o que você vai fazer. 1000 pessoas assim, esperam assim, o que ela vai fazer? O que ela vai falar? Assim, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que são seus vizinhos, você tem que ser sempre se policiar, é dentro do grupo que você está, é dentro da tua casa, é na rua que você mora, é no seu trabalho. No trabalho, então, a coisa é mais difícil. Estou errada, Rejane? No trabalho não é mais difícil? Então, as pessoas vigiam em tudo, mas, graças a Deus, nós somos auxiliadoras, sim. Aqui em casa, tudo é compartilhado, gente. Tudo é compartilhado. Aqui, ainda agora eu falei para a irmã Denise, ainda agora não, isso lá atrás, irmã Denise, eu acho que eu não vou poder participar, porque está havendo um pequeno problema de saúde aqui, eu vou... Aí ficou tudo organizado, Deus organizou tudo, ele até falou para mim ainda agora, você não vai falar lá, não? Você gosta tanto de falar, você não vai falar? Eu falei, não, calma, eu estou ouvindo. Mas está tudo bem? Se estiver tudo bem, eu vou poder... dar minha opinião, expressar minha opinião lá no grupo. Então, ele se preocupou, o meu diácono favorito se preocupou com a minha participação aqui. Então, a mulher tem uma grande participação, sim. A mulher dentro de casa, ela é uma auxiliadora.
Aqui tudo é dividido, tudo é compartilhado. A zanga, só a zanga que é da mulher, entendeu? Aqui a única coisa que não é compartilhada é a zanga, na orientação dos filhos. Para essa mulher conseguir botar os filhos todos onde estão, não quero mentir, mas a gente teve que falar mais alto. Porque aí o pai deixa um pouquinho a coisa, olha, lá com a sua mãe. Pai, eu quero sair. Vai perguntar à sua mãe. Pai, eu quero ali. Olha lá, fala com ela. Então, a nossa importância é muito grande. Ser mulher, ser cristã, ser serva é extremamente importante. Esse livro vai dar o que falar, graças a Deus. Olha, o princípio dele foi tremendo. Eu quero o livro porque eu preciso ler, porque aquele negócio estava muito pequenininho, vai ser melhor. Depois a gente fala sobre isso. Muito obrigada por me permitir participar. Amém, Elô, Deus abençoe. Mais alguém quer falar, gente? A gente está pertinho de encerrar, mas se tiver... Ih, Claudecira, manda ver, Clau. Solta o seu microfone. Oi, Estamos ouvindo, pode falar. espera aí que entrou alguma coisa. Não, tá certinho. Eu cheguei já bem quase no finalzinho, né? Não peguei o início aí da Regiane, mas peguei da pastora Márcia. Quero agradecer a vocês por me acolherem, primeiro de tudo. Bênção demais esse grupo de guerreiras. Então, minha vida, assim, é um testemunho lindo. Como eu momento. E esse varão tem sido bênção na minha vida, um homem paciente, porque eu era uma mulher muito difícil. E eu creio que o livro vai ser mais um divisor de água para a minha vida, né? Me ensinar a baixar a bola, como tem o ditado do mundo aí, deixar baixa. Porque eu sempre fui muito ousada, eu fui mãe, fui pai, porque, glória a Deus, né? Que o Senhor ele me abençoou, mas, como disse a pastora Márcia, a gente precisa ter humildade para saber se colocar, saber o nosso lugar. Infelizmente, foi a duras penas que eu aprendi, mas eu aprendi e ainda estou aprendendo. E eu conto com vocês para me ajudarem, tá? Com certeza. E eu sei que esse ensinamento vai ser bênção. Eu peço perdão aí pelo atraso, houve uns probleminhas aqui em casa também, porque eu não sei se vocês sabem, eu moro na Baixada Fluminense, e aqui os fogos, o sol parece que sai fogo do chão. Tá em falta d'água. Quando começou a chegar a água, tive que fazer as coisas correndo, né? E o Senhor deu graça. É aí, seu bairro que é Nova Iguaçu? Oi? Então, Nova Iguaçu? eu falei assim, não, eu vou largar um pouco as coisas para lá para ir para... Eu olhei a hora, falei, ai, não posso perder. E foi bênção demais. Eu agradeço a Regiane, a pastora Márcia. Peguei só um pedacinho, Regiane, que você falou, cheguei já no finalzinho da sua fala, mas eu estou muito feliz. Foi gravado. Depois você vê o início da Denise, né? Como teve esse imprevisto, você pode rever depois o início da Denise, aí você pega tudo, não tem problema não. Não vi que teve a Denise também, né? Então, eu não... é isso. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada uma de vocês que tem sido bênção na minha vida, e juntas nós vamos crescer para a glória de Deus. Certeza. E para a nossa casa viver em plenitude, né? E para nós fazermos o reino de Deus grande na terra. O Senhor conta com mulheres como a gente. Amém. Isso mesmo. Amém. Gente, a Clau, ela entrou há pouco tempo no grupo, tá? Ela é guerreira nova e já chegou chegando, né? Já chegou chegando. Amém. Chama as amigas aí da Baixada. Isso, Clau. Depois você pode compartilhar o link para ter mais mulheres, porque essa sala é aberta. Mas de que lugar a Baixada? De que lugar a Baixada aqui no Rio? Eu estou em São João de Meriti.
Menina, ela é minha vizinha. Eu sou de Pavuna. Aí, Heloísa, agora aí, ó. é nós Que aqui. benção. Graças a Deus. Até que enfim, gente. Acho que só eu morando na casa, Que Giovana. bom. Não, deixa eu falar uma Muito bem. coisa. Seja bem-vinda, irmã. Amém. Vai. Eu morei aqui em São João 12 anos. Fui Sim. para Niterói, fiquei em Niterói acho que uns 6 anos. E voltei agora, tem um mês. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo ao grupo de guerreiras. Ai, eu estou feliz porque eu estava me sentindo uma abandonada. Depois vocês Todo trocam mundo um agora. carinho aí, ó. Depois a gente vai no privado, Elô. Isso, minha querida, é isso mesmo. Todo mundo fica aí, lá para Niterói, sabe? Niterói, São Gonçalo, o povo abandona a Heloísa aqui. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe grandemente. Amém, amém. Beijos em tudo. Gente, a Aninha levantou a mãozinha. Aninha, pode falar, meu amor. Abre aí sua câmera e seu microfone. Aninha, ela levantou a mão, ela está com a mãozinha levantada. Deve ter sido sem querer, né, gente? Bom, tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa? Ah, ela está dizendo que foi sem querer. Tá bom, linda. Mais alguém? A Laura, Laura. pode falar, Laura. Não, mas é só um pouquinho, é só um pedacinho aí que a Rejane falou a respeito do anticoncepcional. Meu Deus! Aí eu voltei lá atrás, né, no meu tempo de criança, quando a igreja que eu pertencia, que era uma assembleia muito tradicional, era proibido as mulheres tomarem o anticoncepcional. Então, as mulheres tinham 7, 8, 10 filhos, e eu ficava pensando muito nisso. Eu tinha medo de, quando eu me casasse, como é que ia ser. Eu acho que eu fiquei traumatizada e tive uma filha só. Mas, graças a Deus, isso foi vencido. Mas Deus me presenteou com 3 netos, né? Não adiantou nada. Então, quando ela falou isso, a gente volta na nossa infância, porque foi na minha infância isso. Então, a minha mãe teve 8 filhos devido a essa proibição, e eu vejo que hoje a mulher ganhou um espaço, ou vem ganhando, né, gradativamente espaço para lutar pelos seus direitos, pela sua vida, e não deixar que ela própria pode ter o domínio de si própria, né? Eu posso determinar quantos filhos eu quero ter e quando eu quero ter, mas esse lance aí deixa sequela na vida da gente. Então, eu fiquei meio traumatizada com isso. Mas, graças a Deus, isso passou. Deixa eu pontuar, por favor, porque 2 vezes tocaram na questão da pílula, né, Denise? Rapidinho. A questão, quando surgiu lá em 1960 a pílula, que literalmente emancipou as mulheres. Então, existe aquela questão, nós somos mulheres cristãs, mas somos cidadãs. Então, o feminismo, quando ele conseguiu, né, dizer, né, meu corpo, minhas regras, e o feminismo trouxe, a partir daí, dessa pílula, eu posso ter filho quando eu quiser, eu tenho a minha independência. Eu lembro da minha mãe dizendo que minha avó teve 14 filhos. Mas eu quero dizer que houve impacto na igreja? Houve. Nós também somos cidadãs, mas a nossa identidade ela está em Deus. Eu trouxe o feminismo como exemplo, esse foi um dos grandes marcos do feminismo, quando a mulher passou a disputar emprego com homem, autonomia, porque agora ela não era mais só a dona de casa, agora ela podia também estar ali páreo a páreo com o homem. Quando a Heloísa trouxe para mim, eu sou a favor da igualdade, a questão dos valores. Médico ganha mais do que uma outra médica? Não, eu sou a favor, médico, é a mesma profissão, ganharem iguais. Engenheiro, ganharem o mesmo valor, porque estudaram a mesma coisa. Sei quantos anos, um pouquinho a mais, às vezes um pouquinho a menos, mas é a mesma profissão, não tem porquê um ganhar mais só porque é homem e porque é mulher. Nessa igualdade eu sou a favor, tem que parar os salários, né? Não pela questão de gênero, porque aí é realmente uma divisão de gênero. Mas eu não estou aqui, eu só trouxe o que é o feminismo, né, as suas raízes e o início do feminismo.
a gente tem como base aquela essência que Deus nos trouxe, que é a feminilidade, é o que vai ser tratado no nosso livro. Mas a gente também precisa entender o que é feminismo, porque a própria autora traz isso. Então, como eu até citei, lá no capítulo 2, a gente vai falar sobre feminismo e a feminilidade que ela traz. Então, ela faz ela faz esse contraponto, né, no livro, explicando, beleza? Só isso. Gente, tem muita coisa boa para chegar aí. Meu Deus do céu, se preparem, né? Peguem cadernos e canetas, façam anotações. E detalhe, gente, vai estar gravado, vou colocar no nosso canal do YouTube. Quem não fez a assinatura lá do nosso canal lá no YouTube, por favor, assine, né? E vai estar assistindo todo na íntegra, o vídeo todinho, desde a hora que a gente começou. A pastora Márcia quer falar, Márcia? Deixa eu aproveitar, Márcia, depois que você terminar de falar, você ora e faz o encerramento, então, nos dá a bênção, tá bom? Já posso falar ou você vai falar mais alguma coisa? Eu não estou ouvindo mais ninguém. Pode falar, Márcia, pode falar. Pode. Então, olha só. Ultimamente, né, o inimigo de nossas almas, ele tem lutado muito em nossas mentes de mulheres, né, com tanto empenho, com tanta crueldade mesmo, né, que tentam nos enrijecer naquilo que é a nossa essência. E eu louvo a Deus por esse estudo, porque a gente precisa voltar a essa essência de ser o que Deus nos chamou a ser. E a gente precisa lutar mesmo em oração para a gente não perder isso que Deus quer que a gente tenha, que é essa sensibilidade, que é essas coisas que são coisas de mulher, coisas da feminilidade. E então, isso que eu queria deixar, para a gente lutar. Luta. Não se entregue a ser rude, a ser uma pessoa, vamos botar num termo prático mesmo, ignorante, grosseira. Você não é essa pessoa. Você é uma pessoa chamada a ser uma pessoa doce, uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher que exala o cheiro de Deus, o bom perfume de Deus, uma mulher em toda a essência do que Deus te chamou. Então, mesmo que as lutas estejam árduas, que esteja doendo, que esteja difícil de ficar com um sorriso nos lábios, não perca aquilo que Deus te chamou para ser. A doçura, a paciência, aquela essência que é uma peculiaridade da mulher. Amém? E aí, Regiane, você quer que ore a Denise orar já para encerrar? Sim, pode orar, amiga. Então vamos orar em nome de Jesus. Feche teus olhos aí onde está. Paizinho querido, nós louvamos o teu nome, Pai. Queremos engrandecer a Ti, adorar a Ti na beleza da Tua santidade, Pai. Porque o Senhor nos amou com um amor tão grande, Pai. O Senhor nos fez de uma forma inigualável, Pai. De uma forma, ó Deus, que expressa a Tua beleza e a Tua santidade. Que expressa, ó Deus, a Tua sensibilidade, Pai. A doçura que há em Ti, Espírito Santo. É o que o Senhor quer que venhamos revelar ao mundo, Pai. Que o Senhor venha tratar os nossos corações e nos fazer assim, Pai. Não deixe que as dores da vida, que as turbulências, que as tempestades nos roubem isso, Pai. Mas ensina-nos, Deus, a nos voltarmos para Ti e dizer: Espírito Santo, eu sou Tua. Eu sou a Tua habitação, eu sou a Tua casa. Então vem e molda-me segundo é o teu querer. Não deixe que venha sobre mim nada além do que o Senhor quer que venha.
Que nada me roube do teu projeto, daquilo que o Senhor fez para que eu seja, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha trabalhar nossas estruturas, Pai, físicas, emocionais, espirituais, e nos leve ao conhecimento de tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Não nos deixe perecer na amargura, nas dores, mas livra-nos do mal, Pai, e dá-nos a tua palavra, o teu consolo, as tuas promessas que venham à nossa mente e nos tragam a doçura, Pai. Ó Deus, a leveza dos pastos verdejantes, das águas de descanso, que é o que o Senhor tem para nós. Oh, meu Deus, como é bom a gente lidar com pessoas. Ontem até falávamos disso, pessoas que são dóceis, que são fáceis no trato. E as mulheres são assim, em geral, Pai. Mas hoje, por conta de tantas lutas e de terem que assumir outras responsabilidades que não são cabíveis a elas, às vezes oh Deus, se enrijecem, mas que o Senhor venha tratar, Pai, nessa noite. Tira toda a rigidez na nossa postura e nos dá a doçura do teu Espírito, Pai, para que possamos exalar aquilo que tu queres, que exalemos, que sejamos, ó Deus, conforme a tua imagem, segundo a sua semelhança, Pai. Em o nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Eu quero pedir perdão a vocês, Amém. que o meu telefone tocou, gente, porque a minha neta queria falar comigo. Acredita nisso? Chamada de vídeo. Minha netinha querendo fofinho. falar comigo. Ah, eu tô apaixonada, gente. Apaixonada. Com saudade de mim. Me viu ontem de noite, com saudade de me ver. Que coisa gostosa, né? Mas olha, beijo grande para vocês. Semana de vitória. Amém. Aguardem o vídeo lá no YouTube, né? Espalhem bastante. Deu para perceber o quanto vai ser legal, o quanto vai ser maravilhoso. Muito. Amém, irmãs? Então, Amém. podem Glória a Deus. convidar as irmãs da igreja de vocês, espalhar o Beijo. link, que cabe muita gente Amém. nessa sala, tá bom? Amém. Convida. Manda A vir, bênção. manda vir. Beijo Hoje nós grande. tivemos 33, 33, 34 mulheres hoje aqui. Muito Nossa, bom. Glória a que bacana. Deus. Vamos Muita dobrar gente, isso aí, vamos muita dobrar. gente. Amém. Sempre. Agradeço as minhas Beijo. amigas que atenderam o chamado. Amém? Amém, Beijo. pastora Márcia. A glória a Deus. Beijo. Graça e paz. Fique com Deus. Fiquem com Deus também. Não, mas eu falei disso, porque assim, é algo que realmente traumatiza um pouco. Só que a gente aprende a lidar com a situação quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e vemos as nossas necessidades. O que que eu preciso? O que que eu posso fazer? Até onde eu posso ir e até onde eu não posso. Então, a mulher, ela pega o domínio da sua vida. Então, quando a pessoa deixa... Porque tem gente... É porque eu venho do interior. Tem coisas que são terríveis. Hoje em dia, uma mulher, ela tem eclâmpsia, né? E o médico determina que ela não pode mais ter filho. E a vontade que o médico tem é de ligar ela para tudo lá fora, ela não tem mais filho. E só que aí ela vem de uma tradição, ela vem de uma tradição que não interessa. Igual surgiu lá em Minas, eu acredito que por aí afora, uma denominação que as mulheres, para terem relação sexual com seus maridos, a postura da igreja precisa autorizar. Aí, como que isso cai na tabela? A mulher, ela pode ter relação com seu marido de 15 em 15 dias. E o que ocorre no corpo da mulher quando ela tem isso?
Vamos supor que no começo do mês a mulher menstrua, no dia 15, ela está no setor de pé. No outro final do mês, ela está menstruada de novo. Então, esses 15 dias que são liberados pela pastora é justamente no dia no dia que ela está no período. É entre o 12, é entre o 14, o 13, o 15 e o 16. E nesse aqui é pif-paf. Ela é engravida. As mulheres da igreja só vivem grávidas. Eu fiquei horrorizada quando eu saí de mim. Quando eu fui em Minas, uma amiga minha estava com 4 filhos. E a mulher, o corpo da mulher é frágil. Se a gente começar a gerar filho, gerar. Gente, nem cachorro não é para ser assim. Você vê que quando as pessoas pegam um cachorro de raça e põem em cativeiro, e ali aquela cadela serve como matriz, é crime. Porque a pessoa só quer saber de filhote ali para vender, porque o filhote daquela cadela é 2, 3 mil e por aí vai. Então ela tem que estar criando, ela tem que estar criando. É igual a gente. Se para o bicho existe uma lei de proteção, imagina a mulher. Mas eu não estou falando isso de Deus, eu estou falando isso de doutrina do homem. Você sabe por quê? Porque eu, quando fui pesquisar, porque eu não gosto de tomar atitude dentro daquilo que eu não sei. Mas eu fui pesquisar, as meninas pobres, elas não podiam muito se misturar com as ricas, e normalmente preta, que mora no morro, é pobre e preta. As branquinhas ricas, ou se tivesse alguma branquinha pobre, também era desprezada por ser pobre. Não era tão desprezada por causa do tom da pele, mas é. Então, quando a gente se reunia, as adolescentes, para conversar, meio que escondido, que nossos pais não podiam saber, o pai dos ricos não podia saber que os pobres estavam juntos, a gente conversava de coisas que não tínhamos respostas, é claro. Mas a curiosidade levava além. Aí uma menina deixou escapar o assunto de que ela suspeitava que a mãe dela não engravidava porque ela tomava uns comprimidinhos toda noite. Porque, filho, observa. Mulher, então. Aí eu fiquei naquela, eu fiquei, meu Deus, por que é esse desacerto com as pessoas? Uns são tratados de um jeito, outros de outra forma. Uns são massacrados e pisados, outros são elevados, porque tem posição, poder aquisitivo, é diferente, mas no final é todo mundo igual. A gente via mulheres morrer ali na hora do parto, tendo filho, e muitas das vezes o médico ainda chamava o marido e falava com ele: o que você prefere salvar, o seu filho ou a sua esposa? Muitos optavam pelos filhos. Mas e aí? A consciência? O médico ficava desolado. Como é que pode o cara querer salvar um filho? Porque, tipo assim, com a mulher dele, ele pode ter outro filho. Mas se aquele filho lhe morrer, isso é umas coisas assim. Então, por isso que eu falei, porque o que me trouxe um certo trauma, eu estou falando disso, estou falando assim, é uma brincadeira até que eu fiz, que eu fiquei traumatizada por conta disso, eu só tive um filho, não é isso. Eu penso assim, eu me casei e o meu casamento não deu certo. Então, eu não ia. Não deu certo, não deu certo. Eu não ia me envolver com outra pessoa por ter filho de um, aí não deu certo, aí tem filho de outro, parece que vira mania. Não, não quis isso. Eu fiquei pensando assim, se eu não posso ter filho do meu marido, do meu casamento, por causa de traição dele, e eu fui uma pessoa que não tive uma gestação muito boa. Eu fiquei aqui naquela época, eu não sei se teve alguma coisa a ver, mas foi o que ocorreu na minha mente, naquela época, em 85, quando estourou aquela bomba de Hiroshima, que disseram que a poeira daquela bomba
chegou até o Brasil e muitas pessoas naquela época se encheram de ferida. E eu fiquei com meu corpo cheio de ferida e eu sofri muito, porque eu ficava pensando, falei, meu Deus, eu vou ficar toda marcada. Quando eu fui criança, eu não tive catapora, não tive sarampo, não tive cachumba, não tive nada disso. Porque até as minhas irmãs, minhas duas irmãs mais velhas, alcançaram esse negócio de cachumba, sarampo, varicela, varíola, um monte desses troços aí, mas logo veio se desenvolvendo a vacina do sarampo, da cachumba, da varíola, desses negócios todos, e de paralisia infantil, que eram as gotinhas que as crianças recebiam. E a minha mãe sempre levava a gente, porque nessa questão ela cuidava. Levava a gente. Então, eu já fui alcançado, eu, para os outros 5 irmãos, já fomos alcançados com essas vacinas protetoras, né? E não tivemos mais nada disso. Mas, assim, a gente tinha medo. Mas eu não tive mais porque o meu casamento não deu certo. Como é que você vai colocar filho no mundo sabendo? Eu dei conta de criar minha filha sozinha. Então, eu sempre fui pai e mãe dela. E, e ela vive essa vida dela aí que ela tem por conta do pai dela. E tudo para ele, o que é bonito é para mostrar, e o que é isso é para fazer, né?
Mas alguém diz, deixa eu contar sobre minha sogra. Esperamos algum tipo de declaração negativa ou anedota humorística, pois muitas delas têm sido alvo de ridicularização ou comédia. A gente vê mais, né? Mas a gente vê por aí, são pessoas que fazem piadas, levando para um lado meio pejorativo das sogras. Ela amou a mãe de seu esposo, Noemi, recentemente viúva. Ruth implorou ficar com sua sogra, onde quer que ela fosse. Embora isso significasse deixar sua própria pátria, com sinceridade, Ruth disse: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É o meu Deus. Noemi concordou e as duas viajaram juntas para Belém. Não é dito muito sobre Noemi, a não ser que amava e cuidava das noras. Obviamente, a vida dela foi um poderoso testemunho para a realidade do Senhor. Ruth foi atraída por ela e para o Deus dela. Dela e para o Deus dela. Para o Deus dela. Nos meses que se sucederam, o Todo-Poderoso levou esta jovem viúva moabita a um homem chamado Boaz. Poderoso levou esta jovem, a um homem chamado Boaz, com quem posteriormente se casou. Moabita, a um homem se casou. Como resultado, ela se tornou bisavó de Davi. Também a história da graça de Deus em meio a Davi. É ancestral do Messias. Que profundo impacto teve a vida de Noemi. Quando nós olhamos para essa jovem, qualquer pessoa nos dias de hoje iria pensar, eu nem estou viúva mesmo, acompanhar a sogra. Tanto que Noemi se apresentou e disse para suas noras, eu não tenho mais idade para me casar, eu não posso mais gerar filho, e mesmo se eu engravidasse, gerasse um filho, o filho crescesse, para ele se casar com uma de vocês já estariam velhas. Mas o interesse de Ruth não era esse. Porque o carinho que Noemi teve com as sogras, com as noras dela, não.
O livro de Ruth é também a história da graça de Deus em meio às difíceis circunstâncias. Esse fato ocorreu no tempo de Juízes, um período de desobediência, idolatria e violência. Mesmo no mundo de crise e o mais profundo desespero, existem aqueles que seguem a Deus. Existem aqueles que seguem a Deus e, através deles, o Senhor opera maravilhas. Quando nós optamos por ser obedientes a Deus, Deus opera maravilhas nas nossas vidas. Por que tem pessoas próximas a nós? Eu falo a nós porque eu já vivi esse período e até eu aprender a colocar a minha vida nas mãos de Deus, até eu cegamente, porque para você enxergar você tem que fechar os seus olhos. Você fecha os seus olhos carnais e Deus abre os espirituais. E a gente começa a ver coisas que a gente não via antes. A minha pastora sempre fala para mim, você tem que pedir para Deus descortinar os céus para você. Ele vai abrir, ele vai te encaminhar exatamente para onde você tem que ir. Porque se você for por conta própria, você não chega lá. Mas quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus e deixamos que Ele nos conduza, nós chegaremos ao lugar certo, com certeza. A idolatria e a violência, mesmo no momento de crise e o mais profundo desespero, existem aqueles que seguem a Deus e, através dele, o Senhor opera maravilhas. Não importa quão desencorajador ou antagônico possa parecer o mundo. Sempre haverá pessoas que temem a Deus. Ele usará qualquer um que esteja pronto a receber seus propósitos. Ruth era moabita e Boaz descendentes de Raabe, uma antiga prostituta de Jericó. Não bastante, sua linhagem deu origem à família através da qual o Messias veio ao nosso mundo. A Bíblia fala que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Veja o que Raabe fez. Ela era uma prostituta. Ela sabia que se ela não ajudasse aqueles homens de Deus, os dois espias que foram enviados para ver a terra, ela os escondeu e ela fez com que eles fugissem, protegeu. Eles fugiram para lá, mas ela falou que eles foram para cá. E Deus protegeu a casa daquela mulher pela atitude que ela teve, porque ela não importou o desencorajador que possa parecer o mundo, sempre haverá pessoas que temem a Deus, então ele usará qualquer um que esteja pronto a receber seus propósitos. E Raabe estava. E você vê que através de Raabe veio a linhagem de Davi, que resultou em Ruth ser a avó. Bisavó de Davi. Como Deus faz, Raabe. Então, enquanto houver pessoas dispostas a fazer a vontade de Deus, Deus muda o decreto, Deus muda leis, Ele abençoa. A sua linhagem deu origem à família através da qual o Messias veio ao nosso mundo. E o que eu vejo aqui nesse grupo é uma união de mulheres que estão dispostas a se colocarem na brecha
orando, intercedendo, seja lá qual for o assunto que são entregues nas nossas mãos, nós sempre estamos buscando, intercedendo umas pelas outras. Porque enquanto eu oro pela família Viana, eu me dedico a fazer um jejum em prol da vida da família Viana, de todos eles que são englobados no jejum. Deus está cuidando da minha vida. Se a pessoa fala, mas eu oro tanto a Deus, eu peço tanto a Deus por mim e nada acontece. Para de pedir para você, começa a pedir pelos outros. Quando você lê a palavra, entende o que a palavra traz, Jó, ele estava lá, mal. E quando ele descreve a situação dele, que até o hálito dele era ruim, muito ruim, quando Deus se apresenta a Jó, ali no capítulo 42, o que Deus faz? Deus, de imediato, ele tira Jó daquele estado de miséria profunda, ele restaura, né? Ele pega Jó, sacode a poeira dele, dá uma soprada, e Jó já fica bom, curado, pele bonita, igual de bebê recém-nascido, e já brotou tudo da terra, e imediatamente, instantaneamente, já teve mais 10 filhos, e por aí vai, porque a Bíblia fala a respeito das filhas de Jó, que não houve mulheres mais bonitas sobre a face da terra. Não, Deus não fez assim. Ele se apresentou para Jó, ele perguntou quem fez a ursa. Quem foi que construiu? Quem foi que fez isso? Quem foi que fez aquilo? Então, fui eu. E se fui eu vou mudar a situação. Mas antes, porém, vai orar pelos seus irmãos, pelos seus amigos. E a Bíblia fala que enquanto Jó orava pelos seus amigos, porque Deus viu a sinceridade no coração de Jó, porque ele poderia ter recusado de orar por aqueles homens que estavam meio em sofrimento dele, aqueles homens estavam ali atormentando a vida de Jó. Mas ele foi fiel, reto, e ele continuou fiel, reto e íntegro ao seu Deus. E Jó, Deus restaurou a vida de Jó. Foi diferente. Foi diferente. Te mostrou um grande caráter moral, mediante sua lealdade a mim, ao romper com os costumes da sua terra e ao trabalhar duro no campo de cevada, Boaz mostrou interesse, mostrou integridade em seus padrões morais, sua honestidade se cumpriu. Na honestidade e cumpriu os seus compromissos. Meu Deus. Quando conhecemos a história de Ruth, ela é uma viúva sem perspectiva de vida. Acompanhamos sua união com o povo de Deus, a colheita no campo, o risco de sua honra na eira de Boaz. Finalmente, havemos tornar-se esposa dele, um retrato de como chegamos a Cristo. Começamos sem esperança e somos estrangeiros rebeldes, sem parte no reino de Deus. Então, quando arriscamos tudo e colocamos nossa fé em Cristo, Deus nos salva, nos perdoa, reconstrói nossas vidas e nos recebe e nos concede bênçãos que durarão por toda
a eternidade. A redenção de Ruth através de Boaz é um retrato da nossa remissão através de Cristo. Possamos fechar esse mês de fevereiro na oração, na busca, no clamor em favor da vida da nossa querida irmã Jacira, englobando assim toda a família Viana nas nossas orações, mas como tivemos como principal a irmã Jacira. Eu creio no poder da oração. Eu creio que toda lágrima que foi derramada aqui, cada palavra que foi dita em oração, que foi escrita em oração, foi recolhida por Deus. E no tempo certo o Senhor dará a vitória, porque nós plantamos, mas quem cuida e dá o crescimento é Deus.